Uma boa noite a todos os irmãos aí que nos acompanham pela nossa fanpage, pelo YouTube, nossos canais, pelas redes sociais da OTMF. Aqui quem fala é Cacau, sou o presidente Nômades da OTMF e hoje corresponde que nós tenhamos o nosso estudo de número 4. Hoje estamos aí já entrados aí ao mês de novembro, vivendo aí já quase o fim do ano. Nós temos a intenção de, através desses estudos, auxiliar as pessoas, animar, conduzir, também aperfeiçoar e trazer ideias mais claras a respeito daquilo que fazemos e cremos, para poder compartilhar com vocês desse modo as coisas que consideramos importantes para a mesma edificação de todos vocês. O tema do nosso estudo de hoje é a sabedoria de Deus. E é importante esse estudo porque através dele nós conseguiremos entender porque para nós custa tanto às vezes a gente aceitar, a gente compreender a sabedoria de Deus. O texto que vamos usar está inserido no capítulo 1 e 2 da primeira carta a Coríntios, porém nós vamos ler a partir do versículo 18 do capítulo 1, tá? Só para a gente poder dar uma base a tudo isso. Diz assim a palavra de Deus, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Hoje já estou com a Bíblia em português, estou mais adiantado. Pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão indo para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Como as Escrituras dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e frustrarei a inteligência dos inteligentes. Então onde está o sábio? Onde está o instruído? Onde está o questionador de hoje em dia? Acaso Deus não fez a sabedoria deste mundo parecer loucura? Pois Deus, na sua sabedoria, fez questão que o mundo nunca o conhecesse através da sabedoria humana. Pelo contrário, agradou a Deus usar a loucura das nossas pregações para salvar aqueles que creem. Pois os judeus exigem sinais e os que não são judeus procuram sabedoria humana. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual, na verdade, é uma ofensa para os judeus e loucura para os que não são judeus. Mas para aqueles que Deus tem chamado à salvação, tanto os judeus como os que não são judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, pois a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a maior força humana. É bastante interessante este conceito, porque a gente fica brigando, né, cara? A gente tem até nos dias atuais, até hoje, que conviver, né? A gente tem que conviver com certas tendências e dificuldades que as pessoas têm de entender o motivo pelo qual a gente faz as coisas que faz. Sempre existe essa situação, sempre está presente essa necessidade de uma explicação mais profunda que às vezes nós não temos. Quando nós estamos construindo algo, por exemplo, como a OTMF ou qualquer coisa na nossa vida, e a gente é movido por Deus, isso eu quero dizer aqui pra gente, também você aí na sua vida, quando algo de fato é movido por Deus, quando algo é impulsionado por Deus, é muito difícil, cara, que a gente consiga entender pela razão humana. Há alguns dias atrás, quando nós aqui na igreja onde nós trabalhamos, nós estávamos estudando sobre 1 Samuel, e na primeiro livro de Samuel, a gente tocou sobre o assunto de qual é a característica da sabedoria de Deus e da sabedoria humana. Qual é a característica que indica, ou seja, qual que é o ponto principal entre a sabedoria de Deus e a sabedoria humana? É simples. A sabedoria humana, ela satisfaz os desejos do homem. Vejam o que o apóstolo Paulo diz quando ele diz que o judeu pede sinal, enquanto que o não-judeu ou o gentio, né, aqueles que não são judeus, pedem por sabedoria humana.
Ele está falando dentro de um contexto histórico onde o judeu, desde Jesus, vem questionando, pedindo, dá-nos um sinal da sua autoridade, sendo que Jesus já tinha feito tudo o que ele tinha feito. Eles sempre ficavam argumentando e pedindo sinais. Eles queriam ver poder. Enquanto que a filosofia grega incitava o homem à reflexão, à sabedoria humana, aquilo que podia ser questionado, que podia ser explicado, o que hoje nós chamamos de ciência, né? Só que as coisas de Deus não podem ser interpretadas nem por meio do pedido de sinais e nem por meio da sabedoria humana. O texto é bem claro quando ele diz que Deus rejeita essa sabedoria humana e ele nunca se fez conhecer pela sabedoria humana. Não vai ser a ciência que vai provar a existência de Deus. Não vai ser a filosofia que vai provar a existência de Deus. Por isso você que está tentando explicar a Deus, dar a você mesmo uma argumentação tal que possa responder os seus questionamentos sobre Deus, você desiste, cara. Porque você pode até chegar a algum lugar, mas Deus rejeitou a sabedoria humana. Esse lugar não vai ser Deus. Vai ser uma conclusão humana, imperfeita, irreal e mentirosa. Vai te levar para caminhos contrários. Quando nós temos aqui no Evangelho segundo João, no capítulo 3, temos o texto de Jesus com Nicodemos, nós vamos encontrar a explicação que Jesus dá para isso. E é bastante interessante também. Diz assim o texto de Jesus com Nicodemos, João capítulo 3, vamos ler aqui a partir do versículo 3. Jesus respondeu a ele, eu falo a verdade a você, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos perguntou a ele, como um homem pode nascer já sendo velho? Ele pode entrar no ventre de sua mãe pela segunda vez e nascer outra vez? Jesus respondeu, eu falo a verdade a você. Se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não fique surpreso, porque eu te disse, você precisa nascer de novo. O vento sopra onde quer, você pode ouvir o barulho que ele faz, mas não dá para saber de onde ele vem e nem para onde ele vai. Assim é com todos que nascem do Espírito. Como pode ser essas coisas? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é mestre em Israel e ainda não entende essas coisas? Eu falo a verdade a você. Nós falamos daquilo que sabemos e testemunhamos do que temos visto, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Mas se vocês não creem quando eu falo de coisas terrenas, como vocês crerão se eu falar das coisas celestiais? Não há ninguém que já subiu ao céu e não há a não ser aquele que desceu do céu, Filho do Homem. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. O grande ponto que Jesus está dizendo é que é impossível que uma pessoa que não tenha o Espírito Santo possa compreender outra pessoa que tem o Espírito Santo, porque esta pessoa, movida pelo Espírito Santo, tem a sabedoria de Deus e não a sabedoria dos homens. Enquanto o mundo trabalha para satisfazer os seus próprios desejos de compra, de status, de coisas que pode mostrar, Deus está procurando, através de sua sabedoria, satisfazer um projeto que ele tem desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. A intenção da sabedoria de Deus, a intenção do coração de Deus é satisfazer um projeto que mantém viva a raça humana até o dia de sua vinda. A outra diferença importante entre a sabedoria humana e a sabedoria divina é que a sabedoria humana é falível, é que a sabedoria humana ela é finita, ela tem limite, enquanto que a sabedoria de Deus é infalível e ela é ilimitada, ela não tem limites. Ela pode chegar, ela se multiplica, ela se reconstrói com o passar do tempo. Então ela permite que tudo que Deus faz seja eterno, seja autossustentável, enquanto que as coisas que o homem faz não é assim. Então, eu gostaria, na manhã, agora são 10 para as 2 da manhã, e através dessa reflexão, lembrar você dessas coisas, porque você pode olhar qualquer um de nós, a OTMF, ou qualquer decisão que a gente tome,
olhar para algum cristão, alguma pessoa, qualquer coisa desse tipo e tentar discernir as coisas que as pessoas que usam da fé como base para as coisas que fazem, você vai tentar discernir isso pela sabedoria humana, mas você vai se frustrar. E realmente, como disse o apóstolo Paulo, a sabedoria de Deus é loucura para o homem, é escândalo, é inaceitável para a filosofia humana e é escândalo para as tradições humanas. Nós não somos um povo que depende de fazer as coisas, como disse Jesus, né? A pessoa espiritual, ela é como o vento, né? Você escuta ele, você até vê, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. O projeto de Deus só pode ser entendido por aqueles que têm o Espírito de Deus. Assim como a Sagrada Escritura carece de que o Espírito Santo ajude a gente a interpretar ela, porque foi ele quem inspirou toda a Sagrada Escritura. Enquanto você fica sentado, olhando, avaliando, não sei se eu devo, não sei se eu vou. Para qualquer pessoa que faça parte da OTMF, exige-se que tenha um mínimo de humildade, um mínimo de postura para poder compreender e aceitar que através da sabedoria humana você não vai conseguir entender por que nós não somos um clube, por exemplo. Porque aqui não uma situação que se ganha no voto. Somos um patriarcado e tem motivo para ser assim. Nós somos um povo que encontrou oportunidade de fazer tudo que em outras comunidades, em outro grupo, em outra sociedade nós não poderíamos fazer. Porém, tudo é feito com base na Sagrada Escritura. Tudo é feito com base naquilo que Deus deixou para nós como legado escrito. Mas você não vai conseguir entender isso com a sua mente. Você precisa da mente de Cristo. E como você adquire essa mente de Cristo? Você precisa, em primeiro lugar, aceitar que a sua mente é limitada, que a sua filosofia, a sua maneira de discernir as coisas nunca vão responder à totalidade de tudo, e qualquer pontinho que você deixe de entender dentro da totalidade causará que você não entenda o todo. Em primeiro lugar, é o reconhecimento de que você precisa da sabedoria de Deus. Depois que você reconhece que precisa dessa sabedoria, você precisa pedir a Deus sabedoria. Você precisa pedir a Deus que te ensine. Você precisa pedir a Deus que coloque as pessoas certas no seu caminho. Você precisa pedir a Deus que confirme no seu coração as coisas, confiando no conhecimento da Sagrada Escritura, porque aqui está a chave da sabedoria de Deus. Conheça a Sagrada Escritura. Existem no mundo ainda mestres e pessoas que estão interessados em ensinar. Para todo o que quer fazer parte da OTMF, aqui você encontra uma tribo que está interessada em ensinar. Mas você precisa querer aprender, cara. Você precisa aceitar que a vã filosofia humana não pode responder todas as perguntas. Ela apenas pode perguntar. Mas a resposta das coisas, a resposta da vida já foi dada. A resposta da criação já foi dada. O mundo, os questionamentos, o elo, já está tudo aí, cara. O problema é que nós não aceitamos. Porque é loucura demais acreditar nessa sabedoria de Deus. Chega a dar escândalo para alguns. Meu Deus, não posso, cara, não posso. A sabedoria de Deus, ela gera eternidade para o homem. A sabedoria de Deus, ela causa em nós uma transformação tal que a gente realmente passa a ser maluco, cara, por causa da causa dele. A sabedoria de Deus fez que nós montássemos, por exemplo, a OTMF. A sabedoria de Deus é a que vai fazer que os corações das pessoas sejam conduzidos para que possam fazer parte disso. Porque essa mesma sabedoria que traz a pessoa é a mesma sabedoria que dará para nós as confirmações se essa pessoa pode ou não ser parte disso. É uma pena que tão poucas pessoas se interessam em ver os vídeos, em saber mais da palavra de Deus. Mas isso já é prova que talvez estamos sendo todos conduzidos por uma sabedoria meramente humana.
uma matemática que não responde, que não se satisfaz, que gera depressão, desolação, falta de esperança. E a sabedoria de Deus é tudo o contrário disso, é a esperança da eternidade, ainda que o contexto esteja mal. Pense nisso. Se você quiser saber mais, se você quiser conhecer mais, acesse aí o e-mail que vai estar escrito acima aí no título. Vou botar o e-mail. Acesse também o nosso WhatsApp, vou deixar o número também. Fale comigo, converse. Tem muitas pessoas que me procuram pelas redes sociais, pelo Instagram, por vários lugares. Procure conhecimento. Não quer procurar comigo? Procure com outro. Pergunte. Mas sempre peça a Deus sabedoria. Sabedoria para saber passar pela provação. Sabedoria para saber passar pelas tribulações. Sabedoria para poder interpretar as coisas. Sensibilidade para interpretar o mundo e você entender o mundo sobre o aspecto de que o mundo realmente é. Tem gente enganando a gente. E hoje nós vivemos dias muito difíceis, onde a corrupção ganha, onde os quem indique ganham. Você precisa de esperança. Mas se você depositar sua esperança em cima da filosofia humana e dos contextos humanos, o resultado não vai ser legal. Mas se você fizer isso, em cima da sabedoria de Deus, eu tenho certeza que o que vai acontecer com a sua vida é muito bom. Deus vai te abençoar. Deus vai te guiar. Deus vai te honrar. Então, faça isso. Procure sabedoria. Se você quiser saber mais, então, acesse nossas redes e convide pessoas, compartilhe esse vídeo. Quem sabe mais pessoas não podem ser abençoadas com isso. Beleza? One love, Altamia for life. Yes, I.